Reforços sem grana no Galo. Léo Duarte, ex-Fla, é novo reforço do Galo. Fred mais perto de virar reforço do Galo. Tem novidade importante sobre o Juan Jesus e Galo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Tietê está de saída do Vasco. O atleta que é pretendido por outros clubes desde a primeira janela de transferências no Brasil. Há quem garanta que ele até já retirou seus pertences no centro de treinamento Cruz Maltino. E a história de reforços no Galo tem uma novidade importante. Cheguei a contar para vocês que o clube já anunciou nas últimas horas um acordo verbal com o Léo Duarte. E o modelo de reforços do Galo para o segundo semestre é um único e só. Contratação de atletas que cheguem sem custos, de graça, como o Léo Duarte. Importante situar essa situação porque Fred, que é o grande alvo do Atlético para a janela de 20 de julho, atleta que pertence ao Fenerbahçe, que já se acertou verbalmente em relação a salários, direitos de imagem e luvas com o Atlético, ele precisa convencer o Fenerbahçe a liberá-lo de graça. Nesse momento o clube turco quer uma compensação financeira, quer dinheiro para liberá-lo de forma antecipada, e o Atlético tem insistido que diante desse cenário não haverá negócio. Quaisquer outros reforços, e o Barba pediu de 4 a 5 contratações, só serão contratados se houver a possibilidade de aquisição sem custos. Para completar em relação ao Atlético, período de férias, o elenco volta apenas no fim desse mês. E o Atlético Mineiro já tem seu primeiro reforço para a janela de 20 de julho. Léo Duarte, zagueiro de 29 anos de idade, formado no Flamengo, com passagem pelo Milan e há 6 temporadas no Başakşehir, chega sem custos ao Galo. O contrato ainda não foi assinado porque depende da realização de exames médicos, mas está tudo acertado entre as partes. O Léo Duarte chega sem custos por um vínculo de 3 anos e meio. Jogador interessante, para mim bem superior ao Júnior Alonso, que foi liberado para atuar no futebol dos Estados Unidos. Importante registrar que em 6 anos o Léo Duarte disputou lá no Başakşehir 205 partidas com 2 gols e 5 assistências. Só para completar, com a chegada do Léo Duarte, a negociação com o Juan Jesus, que chegou a ser dada como próxima, regrediu. A ideia do Galo é trazer 4 a 5 reforços na metade do ano, todos sem custos, basicamente no modelo do Léo Duarte, mas diante da chegada de um zagueiro, a tendência é que invista-se em outros nomes. Fred está mais perto de virar reforço do Galo. Já havia contado para vocês na semana passada que Atlético e o volante estavam praticamente fechados. Na manhã dessa segunda-feira, o GE trouxe a informação de que o acordo entre jogador e clube de fato está selado e acrescentou uma informação garantindo que ele vai ter no Brasil o mesmo vencimento a que tinha direito no Fenerbahçe, algo na casa de 2.300.000 reais por mês, cifras parecidas a que tinha Hulk, liberado recentemente para virar reforço do Fluminense. Hulk ganhava no Atlético 2,5 milhões de reais. Mas o importante vem agora, como eu já havia destacado na semana passada, não adianta nada Galo e Fred chegarem a um acordo se não houver a liberação do Fenerbahçe, com quem o volante, ex-seleção brasileira, tem vínculo até junho do ano que vem. E o Atlético não pretende fazer uma compensação financeira ao Fenerbahçe. A alegação no Galo é de que hoje não há grana para investimento. E o Atlético já está fazendo um baita esforço, elevando os salários do Fred para algo acima de 2 milhões de reais mensais. Se o Fenerbahçe liberá-lo, Fred chega em julho. Caso contrário, virá reforço, se torna reforço a partir da metade do ano que vem. E a reformulação no Vasco promete ser grande. Tudo porque Pedrinho, presidente do clube, e Admar Lopes, o executivo de futebol, andam bem preocupados com o status quo do Cruz Maltino nas últimas rodadas. O time só venceu 2 dos últimos 10 jogos no Brasileirão e entrou na zona do rebaixamento. Além disso, o estado entre torcida e elenco é dos piores. Depois da derrota por 1 a 0 para o Galo, em São Januário, muitas críticas, provocações e ameaças ao técnico Renato Gaúcho e a jogadores. Matheus França já foi devolvido ao Crystal Palace, permanência completamente descartada. Dá para dizer que o Robert Renan dificilmente permanecerá. A opção de compra no vínculo de empréstimo dele é de 8 milhões de euros. Tietê e Inestrosa também podem sair em caso de boas propostas. E enquanto isso, em meio às negociações com Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, o Vasco tenta melhorar seu elenco de olho no segundo semestre. Para você,
quais são as posições mais carentes do Cruz Maltino hoje. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Juan Jesus está mais perto de virar reforço do Galo. Zagueiro de 34 anos de idade, nascido em Belo Horizonte, mas que ainda não teve a oportunidade de atuar profissionalmente em nenhum time da cidade. Há quem garanta, inclusive, que o Juan Jesus é torcedor atleticano, até por isso tem feito esforços para se mudar para o Atlético. O jogador tinha contrato até 30 de junho com o Napoli, não será renovado, e a tendência é que nos próximos dias ocorra esse anúncio. Juan Jesus, formado na base do Inter, Nacional de Porto Alegre e fora do Brasil desde 2011. Por que eu fiz a distinção do Inter de Porto Alegre? Porque quando ele sai do Colorado, ele se muda para Inter de Milão, onde passa um tempão. Depois, mais 5 anos de Napoli, jogador de poucos clubes, de muita capacidade física e de ótima qualidade. Tenho certeza que se fechar com o Galo, o Atlético vai ter um baita reforço. Sai Júnior Alonso, chega Juan Jesus, salários compatíveis, mas qualidade do brasileiro bem superior. Só para completar, registrar que o Juan, nessa temporada de despedida do Napoli, fez 35 jogos, mas terminou em baixa. Dos últimos 5, nem saiu do banco de reservas em 4 deles. Você sabe, Júnior Alonso já se despediu do Atlético e vai defender um time da Major League Soccer após a Copa do Mundo. Hoje o terceiro dia de férias, de descanso para os jogadores do Atlético. E no dia 22 de junho, quando o grupo se reapresentar, tendência da presença do Léo Duarte, zagueiro de 29 anos, que vai completar 30 no mês que vem. Ele que chega do Istambul Başakşehir em ritmo de jogo, tá? Léo Duarte fez 34 partidas na temporada 2025-2026. E aí a gente vai lembrar, né? O Atlético só em 2026, na primeira parte do ano, já fez 37 jogos. Mais um jogador que vem do futebol de um país onde se joga menos do que no Campeonato Brasileiro ou na temporada do futebol nacional como um todo. Lembrando que o clube em que ele estava participou dos playoffs da Conference League, lá na Europa. A terceira competição continental, mas acabou não se classificando para a fase de liga. Léo Duarte ganhou homenagens nas redes sociais do Istambul e também do seu treinador antes de ser anunciado como uma contratação possível para o Atlético, já que para assinar o contrato de 3 anos e meio, ele ainda vai passar pelos exames médicos. Sobre esses 34 jogos, foram 5 cartões amarelos, não levou o cartão vermelho, numa temporada em que ficou cerca de 2 meses se recuperando de uma lesão no joelho que ele sofreu em agosto do ano passado. Para a gente destacar esse sistema defensivo do Atlético, ao qual o Léo Duarte está chegando para integrar, foram 25 gols sofridos em 24 jogos, comandados pelo Eduardo Domingues, que indica, né, que houve também uma situação delicada ao longo da temporada, já que ao todo, juntando também o período de Sampaoli, foram 42 gols sofridos em 37 partidas no ano de 2026 até aqui. Quem mais entrou em campo foi o Juan Tressoldi. Esse tem presença assegurada, o Atlético deve sim efetivar a contratação em definitiva do jogador. E aí as situações de Vitor Hugo e Lianco também são estáveis, são jogadores que estão no elenco, são frequentemente utilizados, mas o Ivan Roman não tem a permanência assim tão assegurada, podemos dizer, uma vez que o chileno busca mais minutos em campo. Teve também o Vitão, né, que entrou em campo pelo Atlético com 2 jogos no Campeonato Mineiro. E a observar o que vai acontecer com a situação do zagueiro Rômulo, que estava emprestado ao Sporting de Portugal, que não exerceu o direito de compra em definitivo do jogador. Fecho com a informação do Sub-17, 3 da tarde, segunda rodada do Brasileiro na Arena MRV. O Galinho pega o Red Bull Bragantino. Nati. Pedro Abílio, vamos trazer notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Abílio. Fala, Cirilo, um abraço pra você, muito boa noite também ao Edu Panz e a quem acompanha a TBB nesta terça-feira, hoje segundo dia de férias dos jogadores do Atlético, mas a diretoria segue trabalhando. Aliás, ontem, assim que terminou a turma do Bate-Bola, o Atlético anunciou o acordo com o zagueiro Léo Duarte, jogador de 29 anos que estava no Istambul Başakşehir da Turquia. O Léo Duarte vai chegar em meados de junho para realizar exames médicos no Atlético. O acordo é de base salarial, uma vez que o jogador estava sem contrato. O contrato dele terminou no dia 31 de maio, no último domingo, mas já havia feito na semana passada a sua despedida da equipe turca, que terminou a temporada do campeonato local na 5ª posição.
O Léo Duarte, se for anunciado oficialmente, né, caso esteja tudo certo nos exames médicos que serão realizados a tendência, né, de que ainda nessa primeira quinzena de junho terá contrato de 3 anos e meio com o Galo. No mês que vem, em julho, ele completa 30 anos de idade. O Léo foi revelado pelo Flamengo, se destacou principalmente em 2018, quando teve o seu maior período enquanto titular da equipe flamenguista. É um zagueiro destro de 1,83 m, joga mais pelo lado direito do campo, então seria mais uma peça, né, para compor o elenco do time do Eduardo Domingues, que ainda teria a necessidade da contratação de um zagueiro pelo lado esquerdo, que, claro, vários desses que estão no elenco podem fazer a função, mas o Galo perde o Júnior Alonso, né, que vinha sendo titular com o Eduardo Domingues e deve rumar ao futebol dos Estados Unidos depois do período com a seleção paraguaia na Copa do Mundo. Portanto, Cirilo, novidade, né, em relação a saídas e chegadas, a primeira movimentação do sistema defensivo do time atleticano com o Léo Duarte. Como você avalia, Edu, a contratação do Léo Duarte e como é que você enxerga o sistema defensivo do Atlético para o segundo semestre, que nas peças, pelo menos, já de cara, tem diferenças? Vai ter diferenças, né? Coerente com o discurso que vem sendo adotado, né, a respeito de reforço, contratação, jogador ficando livre no mercado, com uma boa idade, 29 anos, experiente, não precisa de adaptação ao futebol brasileiro e características, né, uma saída de bola muito boa, jogador com boa saída de bola, bom controle de bola, e sim, zagueiro hoje é muito importante, até porque o Atlético tem feito essa saída com 3. E um dos zagueiros, aliás, os zagueiros fazem parte dessa saída. Mesmo o Natanael sendo zagueiro, ele é um dos 3 que inicia essa construção. Muito bom no jogo aéreo, que tem sido o calcanhar de Aquiles do Atlético, né? Não é nessa temporada, não. É nas últimas temporadas. O Atlético sofre muito com a bola aérea. Então, é uma contratação, é um reforço coerente com aquilo que o Atlético vem buscando, com o discurso e com as características. É suficiente? Não sei, vamos ver quem vai sair, né? Eu acho que há um indicativo de alguma saída, porque ele é um zagueiro que joga pela direita. Pela direita, o Natanael tem jogado e os zagueiros de origem não. O Lianco tem tido menos oportunidades, o Roman tem tido menos oportunidades, o Vitor Hugo tem tido menos oportunidades e o Juan é o zagueiro central, vamos dizer assim. Eu não vejo o Roman no Atlético no segundo semestre, não. Eu acho que... Não é o que eu faria, tá? Não tô falando que eu mandaria o Roman embora, não é isso. Mas as ações do comando técnico com o Roman são de um cara que é a última opção ali, né? E uma possível saída do Roman, chegada de novos zagueiros, eu acho absolutamente compreensível. Eu acho que não valeria a pena desfazer do Roman vendendo. Talvez emprestá-lo, ter mais minutos. Eu vejo potencial no Roman, sabe, Cirilo? Sim. Mas é que com o Barba não encaixou. A coisa não virou. Então, a possibilidade de saída de zagueiro do Atlético, pra mim, não é pequena, não. Esse esquema, ele começa depois do Clássico, né? O Barba tem uns dias e joga contra o Inter. E quem começou nessa situação, depois da final do Campeonato Mineiro, foi o Ivan Roman. Ele era esse homem pelo lado direito do Barba Domingues no começo. Fez 9 jogos como titular, todos eles na temporada do Ivan Roman. E existe essa possibilidade, viu, Cirilo? Afinal de contas, é um jogador jovem que gostaria de ter mais minutos. Chegou a ser convocado para a seleção principal do Chile ao longo do ano. Então, a possibilidade, sim, de procurar um novo destino. Vamos fechar as notícias do Galo nesse primeiro tempo, Abílio. Ontem a gente trazia, né, Cirilo, que 3 jogadores permanecem em tratamento na cidade do Galo. Hoje foi a vez do volante Patrick publicar nas redes sociais que está frequentando, né, a academia lá no CT. O Patrick Silva, que sofreu uma lesão no joelho e precisou passar por cirurgia. Publicou uma fotinha lá no treino. Vamos pra cima, que a nossa fé nunca seja abalada. Já há quase 1 ano sem entrar em campo, né? Depois da grave lesão que ele havia sofrido no ano passado, neste ano teve outra situação grave, dessa vez em uma atividade na cidade do Galo. Ô Cirilo, eu quero destacar aqui o Sub-17. Afinal de contas, a seleção brasileira está em preparação para a Copa do Mundo, né? Em novembro e dezembro tem Copa do Mundo da categoria lá no Catar. E o Sub-17 do Brasil está com 3 jogadores do Atlético, enquanto se prepara para amistosos nos dias 7 e 10 lá no Rio Grande do Norte contra os Estados Unidos.
o Riquelme e os irmãos, né? O Samuel e o Vinícius, lateral direito e o meia, além do atacante Riquelme, por isso eles não devem estar em campo amanhã, não estarão em campo, né? Na Arena MRV às 15h, segunda rodada do Brasileirão Sub-17 contra o Red Bull Bragantino. Galinho que foi vice-campeão da Copa do Brasil semana passada e estreou com um empate contra o Vasco, lá no Rio, no Campeonato Brasileiro Sub-17, no placar de 1-1. No segundo tempo a gente volta para destrinchar mais dos impactos da chegada do Léo Duarte e saída do Alonso no sistema defensivo do Galo. Cirilo.